Em uma época em que os campos pareciam intermináveis e o trabalho manual parecia nunca ter fim, nasceram máquinas que prometiam mudar tudo. Mas essas não eram ferramentas comuns. Eram gigantes ruidosos, com motores tão potentes que podiam transformar a Terra com uma facilidade quase sobrenatural. Alguns as chamavam de maravilhas da engenharia, outros as viam como feras imprevisíveis que desafiavam a lógica. Quais eram os melhores tratores de todos? Fique até o final do vídeo e descubra. Número 1. Lance Bulldog Ora 9, 1936 potência monocilíndrica com personalidade. O Lance Bulldog Ora 9, apresentado em 1936, é um exemplo brilhante de como simplicidade e potência podiam coexistir em uma única máquina. Este trator alemão funcionava com um motor monocilíndrico de 10,3 litros, capaz de gerar 55 cavalos de potência. Embora esses números possam parecer modestos em comparação com os padrões modernos, na época ele era um gigante que podia substituir equipes inteiras de animais de tração. Além disso, com 250 Nm de torque, conseguia realizar tarefas pesadas como arar terrenos duros e compactados sem dificuldades. O Lance Bulldog tinha algo especial: seu motor de combustão externa, conhecido como motor de cabeça quente. Isso significava que ele podia funcionar com uma variedade de combustíveis, desde petróleo bruto até diesel, o que o tornava versátil e econômico em tempos difíceis. Seu design robusto e sua capacidade de resistir ao uso intenso transformaram em uma ferramenta essencial para os agricultores europeus, especialmente durante períodos de guerra, quando os recursos eram escassos. Embora barulhento e um tanto lento, sua confiabilidade o tornou uma lenda, e muitos desses tratores ainda são exibidos como peças de museu em perfeito estado de funcionamento. Número 2. Case 150 HP Steam Tractor, 1905 O Rei do Vapor. Na era do vapor, quando os motores de combustão interna ainda não dominavam a agricultura, o Case 150 HP Steam Tractor era o rei indiscutível. Introduzido em 1905, esse gigante não apenas representava o auge da tecnologia a vapor, mas também era o trator mais potente já fabricado em sua época. Seu motor a vapor gerava 150 cavalos de potência, permitindo realizar tarefas titânicas como puxar arados de até 30 sulcos simultaneamente, um feito inaudito para seu tempo. O Case 150 pesava mais de 30 toneladas e foi projetado principalmente para as enormes fazendas e campos da América do Norte, onde podia aproveitar ao máximo sua força bruta. No entanto, seu tamanho e sua operação não eram para qualquer um. Operar esse trator exigia experiência e paciência, já que acender a caldeira e manter o fluxo de vapor era uma verdadeira arte. Apesar dos desafios operacionais, o Case 150 representou um passo fundamental na evolução da maquinaria agrícola, abrindo caminho para os tratores modernos. Número 3. John Deere Model D, 1923, uma lenda que definiu uma era. O John Deere Model D não foi apenas um dos tratores mais potentes de sua época, mas também marcou um marco como o primeiro modelo de produção em massa da John Deere. Lançado em 1923, esse trator estava equipado com um motor de 2 cilindros e 6,6 litros, produzindo 27 cavalos de força na barra de tração e 45 na polia. Esses números o tornaram uma ferramenta incrivelmente versátil para a agricultura do seu tempo, capaz de realizar uma ampla gama de tarefas. O modelo D foi revolucionário por combinar potência, confiabilidade e facilidade de uso em um pacote acessível para os agricultores. Seu design robusto e durável permitiu que milhares de unidades continuassem operando por décadas, tornando-se um ícone da mecanização agrícola. Desde arar grandes campos até operar moinhos e máquinas estacionárias, o Model D era um trator que fazia de tudo, e com estilo. Foi o início da consolidação da John Deere como um dos gigantes da indústria agrícola. Número 4. Caterpillar 60, 1925, o pioneiro das esteiras. Quando se fala em inovação no design de tratores, o Caterpillar 60 recebe todos os aplausos. Introduzido em 1925, esse trator marcou um divisor de águas ao ser um dos primeiros a utilizar esteiras em vez de rodas. Essa mudança no design não apenas aumentou sua tração, como também permitiu que operasse em terrenos moles, arenosos ou encharcados onde outros tratores simplesmente não conseguiam trabalhar. Seu motor de 6 cilindros e 14,8 litros gerava 60 cavalos de força, posicionando-o entre os mais potentes da época. O Caterpillar 60 foi projetado para durar, com um chassi robusto e uma impressionante capacidade de lidar com tarefas exigentes.
Era comum vê-lo puxando grandes arados, nivelando terrenos ou atuando em projetos de infraestrutura. Seu design inovador lançou as bases para a moderna maquinaria agrícola e de construção, consolidando a Caterpillar como líder indiscutível em ambos os setores. Mesmo hoje, o Caterpillar 60 continua sendo admirado como um exemplo de engenharia visionária. Número 5. Big Bud 747, 1977, o colosso insuperável. Não há dúvida de que o Big Bud 747 merece o primeiro lugar neste ranking. Construído em 1977, esse trator continua sendo, até hoje, o maior e mais potente já fabricado. Equipado com motor Detroit diesel de 16 cilindros e 24,1 litros, gerava uma potência impressionante de 760 cavalos e um torque superior a 2.500 Nm. Esses números o transformaram em um verdadeiro monstro, projetado para trabalhar nas vastas extensões agrícolas de Montana, nos Estados Unidos. O Big Bud 747 não era apenas gigantesco, mas também extremamente eficiente para sua finalidade. Era capaz de puxar semeadoras com mais de 30 metros de largura e arados enormes que nenhum outro trator conseguia mover. Seus pneus personalizados, fabricados exclusivamente para este modelo, tinham mais de 2,4 metros de altura, e seu peso operacional superava 100 toneladas. Embora apenas uma unidade tenha sido construída, seu impacto na indústria agrícola foi imenso, inspirando o desenvolvimento de tratores maiores e mais potentes nas décadas seguintes. Hoje, o Big Bud 747 é uma peça de museu que ainda atrai admiradores do mundo inteiro. Número 6. Fordson i27N Major, 1945, o salvador do pós-guerra. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, a agricultura enfrentava um desafio monumental: reconstruir os sistemas de produção em um mundo devastado. O Fordson i27N Major foi a resposta perfeita para essa necessidade. Lançado em 1945, esse trator vinha equipado com um motor de 4 cilindros e 3,6 litros que gerava 30 cavalos de potência, o suficiente para torná-lo um dos tratores mais potentes e eficientes de seu porte na época. O que tornava o i27N Major único não era apenas sua potência, mas também sua durabilidade e simplicidade mecânica. Projetado para suportar longas jornadas de trabalho, esse trator era o companheiro ideal para os agricultores que precisavam de máquinas confiáveis e econômicas. A Fordson conseguiu criar um design compacto, porém robusto, capaz de lidar com tarefas pesadas como arar terrenos endurecidos pela inatividade da guerra, além de facilitar o plantio em grandes extensões. Além disso, o i27N Major incorporou recursos como um sistema hidráulico avançado para seu tempo e uma ergonomia que, embora básica pelos padrões atuais, representou um grande avanço em termos de conforto no trabalho agrícola. Foi um enorme sucesso e uma peça fundamental na mecanização da agricultura no período do pós-guerra. Número 7. Minneapolis Moline UDLX Comfort Tractor, 1938, potência com estilo. Quando falamos de tratores antigos, normalmente não pensamos em luxo, mas o Minneapolis Moline UDLX Comfort Tractor, lançado em 1938, quebrou esse paradigma. Esse trator foi uma combinação única de potência e conforto, equipado com um motor de 4 cilindros e 4,6 litros que gerava 45 cavalos de potência. Apesar de muitos se lembrarem dele por sua extravagância, seu desempenho o posicionava como um dos tratores mais avançados de sua época. O UDLX não era um trator comum. Ele contava com uma cabine fechada que incluía assentos estofados, aquecimento, um sistema de iluminação avançado e um painel de instrumentos comparável ao dos carros de luxo da época. Seu propósito era claro: servir tanto no campo quanto nas estradas. A Minneapolis Moline projetou essa máquina para agricultores que queriam trabalhar durante o dia e ir à cidade à noite, tudo com o mesmo veículo. No entanto, seu preço elevado e o design visionário demais para os padrões da época limitaram sua aceitação no mercado. Apesar do fracasso comercial, o UDLX permanece como um símbolo de como a inovação e a ousadia podem deixar uma marca indelével na história da maquinaria agrícola. Sua potência e versatilidade garantem seu lugar de destaque neste ranking. Número 8. Massey Harris GP 1522, 1930, inovação e confiabilidade em um só pacote. O Massey Harris GP 1522 foi um pioneiro em muitos sentidos. Lançado em 1930,
Este trator combinava potência e tecnologia avançada em um design que revolucionou o mercado. Com um motor de 4 cilindros e 5 litros, gerava 22 cavalos de força na barra de tração e 30 cavalos na polia, tornando-se um dos tratores mais potentes de sua época. Mas o que realmente o destacava era sua inovadora transmissão mecânica, que permitia trocar de marcha sem desligar o motor. Esse avanço tecnológico melhorou enormemente a eficiência, já que os agricultores podiam mudar de velocidade durante o trabalho, economizando tempo e esforço. Além disso, seu design robusto tornava ideal para tarefas pesadas, como arar solos compactados e acionar máquinas estacionárias. A Massey Harris também garantiu que o GP 1522 fosse relativamente fácil de manter, o que o tornou bastante popular entre os agricultores que buscavam confiabilidade em tempos de incerteza econômica. Embora a Grande Depressão tenha limitado sua produção, o GP 1522 ainda é lembrado como um modelo que marcou um ponto de virada na história dos tratores, não apenas por sua potência, mas também por sua capacidade de unir inovação e praticidade. Número 9. Rummel Oil Pool Model F, 1910, o pioneiro do petróleo bruto. No início do século XX, os motores a vapor ainda dominavam a agricultura, mas o Rummel Oil Pool Model F chegou para mudar isso. Introduzido em 1910, esse trator inovador utilizava um motor de combustão interna que funcionava com petróleo bruto, uma alternativa revolucionária aos combustíveis tradicionais da época. Seu motor monocilíndrico de 15 litros gerava 30 cavalos de potência, um número impressionante que o posicionava entre os tratores mais potentes de sua era. O Model F foi projetado para trabalhos pesados, como arar grandes áreas e puxar implementos maciços. Seu motor, embora lento, era incrivelmente eficiente e confiável, o que o tornava uma escolha popular entre agricultores que precisavam de máquinas resistentes e econômicas. Além disso, sua capacidade de operar com combustível mais barato e acessível o tornava especialmente atraente em regiões rurais. O Rummel Oil Pool Model F não apenas marcou o início de uma nova era na maquinaria agrícola, como também estabeleceu um padrão de durabilidade e eficiência que ainda hoje é valorizado nos tratores modernos. Número 10. Holt 75, 1913, o precursor do trator moderno. O Holt 75, introduzido em 1913, é um dos tratores mais importantes da história da maquinaria agrícola. Equipado com um motor de 4 cilindros e 19 litros, esse colosso gerava 75 cavalos de potência, um número que o colocava como o trator mais potente de sua época. Mas o que realmente o tornava especial era seu design com esteiras, uma inovação que oferecia tração incomparável em terrenos moles, lamacentos ou irregulares. O Holt 75 foi amplamente utilizado tanto na agricultura quanto na construção civil, e seu design robusto, aliado à sua capacidade de lidar com tarefas pesadas, o tornava indispensável em diversos contextos. No campo, era capaz de puxar arados enormes e semeadoras. Já em projetos de infraestrutura, mostrava sua versatilidade ao mover cargas imensas. Além disso, o sistema de esteiras do Holt 75 lançou as bases para a maquinaria moderna, incluindo tanques militares e os tratores Caterpillar, que surgiram da fusão da Holt Manufacturing com outras companhias. Hoje, o Holt 75 é lembrado não apenas por sua potência, mas também por seu papel na transformação da maquinaria agrícola e de construção. É, sem dúvida, um dos gigantes mais emblemáticos da história. Encerramento do vídeo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Desejamos a você um excelente dia. Até a próxima!